Jesus vai falar com você esta noite. Ouça este salmo antes de dormir. Você não chegou aqui por acaso. Esse momento não é comum, não é apenas mais um vídeo que aparece na sua tela. Essa pode ser a resposta que você pediu em oração, o sinal silencioso que você tanto esperava. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração apertado e a sensação de abandono esteja cada vez mais forte. Mas escute com atenção. Quando Deus quer falar com alguém, Ele cria encontros que parecem coincidências, mas são chamados. E esse vídeo é um chamado para você. Deus conhece as suas noites em claro. Ele conhece as perguntas que você não conseguiu fazer a ninguém. Ele sabe das lágrimas que você enxugou sozinho. E mesmo assim, Ele nunca saiu do seu lado. Essa noite pode parecer igual a todas as outras, mas não é. Essa noite carrega um convite para você parar, respirar, escutar. Porque enquanto você pensava que estava sozinho, o céu já estava se movendo. Você não clicou aqui apenas por curiosidade. Você foi conduzido. Sabe por que a noite é tão silenciosa? Porque ela foi criada para descanso, mas também para revelação. É quando o mundo desacelera que o coração fica mais vulnerável, mais sincero, mais aberto para escutar. É nesse momento, quando as distrações diminuem e a correria para, que o Espírito Santo sussurra. Ele não compete com barulhos. Ele não se impõe. Ele espera que você se esvazie para que possa enchê-lo de novo. E se você está aqui agora, é porque esse processo já começou. O barulho diminuiu, o coração ficou exposto e Deus quer falar com você. Mas não espere um trovão. Não espere um espetáculo. Deus não grita para chamar sua atenção. Ele chama pelo nome. Às vezes, Ele fala com um arrepio inesperado. Outras, com um versículo que ressurge de repente na sua mente. Pode ser um pensamento que traz paz em meio ao caos, uma lembrança que cura, um impulso para voltar ao caminho. Ele tem muitas formas de falar, mas todas elas têm uma marca. Produzem vida, paz e clareza. E essa é a assinatura dele. O que você sente agora pode não ser ausência, pode ser preparação. O silêncio não significa abandono. O silêncio pode ser o palco que Deus construiu para um encontro. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas ficar presente. Respire. Solte o peso que você está carregando. Diga dentro de si, eu estou aqui, Senhor, porque é exatamente isso que Ele quer, que você esteja. Não com palavras bonitas, não com orações longas, mas com um coração sincero e disposto a ouvir. Essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida. Não porque tudo vai mudar por fora, mas porque algo pode mudar por dentro. Porque quando a presença de Deus entra, a ansiedade perde força, o medo perde espaço e a paz começa a se expandir. O Espírito Santo já está aqui. E se você ficar até o final, ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos, essa pode ser a noite em que você vai perceber que nunca esteve sozinho. Essa pode ser a noite em que a voz de Jesus vai alcançar você. Então permita. Abra espaço agora. O que vai ser dito neste vídeo não é apenas conteúdo, é um encontro. Um encontro preparado para acalmar sua mente, curar sua ansiedade e alinhar sua alma com a vontade de Deus. É hora de silenciar o barulho de fora para ouvir o sussurro de dentro. É hora de se permitir ser guiado. Porque essa não é apenas mais uma noite. Essa é a noite em que Jesus decidiu falar com você. Talvez você esteja esperando há dias, sem sinais, sem respostas. Você orou, chorou, clamou e nada. Tudo o que recebeu foi o silêncio. E esse silêncio, aos poucos, começou a se tornar um peso, uma dor, uma sensação de invisibilidade. Você começou a se perguntar, será que Deus realmente me ouve? Será que Ele está em silêncio? Ou eu que não sei mais escutar? A verdade é que a voz de Deus raramente se parece com o que você imaginou. Ela não entra pelos ouvidos. Ela toca a alma.
Existem momentos em que Deus fala tão alto que você sente, não com som, mas com certeza. Uma paz que não se explica, uma convicção que invade por dentro, um pensamento que não veio de você, mas que carrega sabedoria, direção e consolo. Ele não precisa de volume para falar, precisa apenas de um coração disponível para ouvir. E é isso que ele está procurando agora. Um espaço dentro de você, onde ele possa habitar, não para fazer barulho, mas para restaurar. Talvez você tenha buscado Deus em eventos grandiosos, esperando algo sobrenatural, um sinal visível, uma confirmação espetacular. Mas se esqueceram de te contar que o céu não se revela na gritaria, ele sussurra na intimidade. A voz de Deus não se impõe, ela convida. Ela espera você tirar os sapatos da pressa, do medo, do controle e pisar no chão sagrado da presença, porque quando o coração aquieta, a alma finalmente escuta. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Isso significa que ele fala de uma forma que só você vai entender. Uma maneira única, pessoal, íntima, pode ser por meio de um versículo que salta da Bíblia. Pode ser através de um vídeo como este, de uma frase que te paralisa no meio do dia, de um sonho que mexe com você profundamente. Ele sabe como alcançar você, ele conhece suas linguagens. E mais do que isso, ele conhece suas dores, e é por isso que a voz dele não vem para julgar, mas para curar. Você já reparou como, às vezes, basta um instante de silêncio para que pensamentos diferentes surjam? Quantas vezes, no meio da dor, você sentiu um impulso de seguir, mesmo sem entender? Quantas vezes algo dentro de você sussurrou, aguente só mais um pouco, mesmo quando tudo dizia para desistir? Talvez você tenha confundido isso com sua força, mas era Deus te sustentando. Porque a voz de Deus também se manifesta como sustento. Ela é a mão invisível que impede sua queda. É o consolo que ninguém vê, é a esperança que insiste em não morrer. Muitas vezes não ouvimos Deus porque estamos tentando forçar um formato. Estamos esperando uma voz audível, enquanto Ele está falando através de sensações, lembranças, pessoas e até do silêncio. O céu não se limita ao som. Deus fala através do que transforma. Se algo te tocou profundamente, se um conteúdo como esse mexeu com você, se você sentiu algo que não consegue explicar, então talvez você já tenha ouvido. Talvez Deus já tenha falado. Você só não tinha reconhecido ainda. A voz de Deus não causa confusão. Ela não traz medo. Ela não te afasta dele. Pelo contrário, ela te atrai, te envolve, te abraça. Mesmo quando corrige, é com amor. Mesmo quando confronta, é com misericórdia. Mesmo quando cala, é com propósito. Ele nunca vai te deixar em um silêncio sem sentido. Ele está sempre preparando algo maior, enquanto parece estar calado. Você não está sendo ignorado. Você está sendo preparado para escutar de verdade. Então agora, respire fundo. Coloque a mão no coração e diga para si mesmo: Senhor, eu estou aqui. Não importa como o Senhor vai falar, eu quero ouvir. Diga com sinceridade, sem pressa, sem medo, porque Ele vai responder. Talvez não do jeito que você espera, mas com certeza do jeito que você precisa. A voz de Deus não falha. O que falha é a nossa expectativa sobre como ela deveria ser. Mas quando você aprende a reconhecê-la, nada mais é igual. Continue comigo, estamos apenas no início. O que virá nos próximos minutos pode ser exatamente o que sua alma está buscando há muito tempo. Deus está presente e Ele tem algo a dizer para você. Essa noite ainda não terminou e a sua voz pode estar prestes a tocar você como nunca antes. Há uma verdade que poucos têm coragem de te contar. Muitas vezes, Deus escolhe o silêncio como sua forma mais poderosa de falar. Sim, o silêncio, a ausência de resposta, a espera, a angústia de não saber se Ele ouviu,
a confusão de não entender os caminhos. Mas o que parece abandono, na verdade, pode ser a linguagem mais íntima do céu. Porque há silêncios que não são vazios, são sagrados. E quem aprender a habitá-los, nunca mais será o mesmo. Quantas vezes você já orou com todo o seu coração e não recebeu nada além de um profundo e desconcertante silêncio? Você esperava um sinal, um movimento, uma mudança, mas nada aconteceu. E nesse nada, o inimigo sussurrou mentiras. Você não é amado. Deus te esqueceu. Você não é digno. E sem perceber, o silêncio de Deus começou a parecer um castigo. Mas e se eu te disser que esse silêncio é, na verdade, um convite, um chamado para algo mais profundo? Porque quando Deus se cala, Ele não está distante. Ele está trabalhando nas entrelinhas da sua vida. Deus não se comunica como os homens. Ele não fala para preencher o tempo ou agradar os ouvidos. A voz dele tem propósito. E o silêncio também. O silêncio de Deus é como o solo que se prepara antes da semente brotar. É o intervalo entre uma estação e outra. É o útero espiritual onde algo está sendo gerado. A gente não vê, a gente não entende, mas dentro do invisível, uma transformação está acontecendo. E se você conseguir permanecer firme, sem desistir da fé nesse tempo mudo, então, quando a voz dele vier, ela não vai apenas falar, ela vai transformar tudo. Talvez Deus esteja calado porque você está falando demais. Talvez Ele esteja te ensinando a silenciar o barulho externo, as vozes do medo, as distrações do mundo, os ruídos do ego. Porque para ouvir a voz que vem do alto, é preciso calar as vozes que vêm de baixo. E isso exige coragem, exige entrega, exige confiança. Você precisa aprender a ficar quieto por dentro, a se render, a descansar. Porque a fé não é só ativa. Às vezes, ela é passiva. Às vezes, a fé é permanecer, mesmo sem entender. O silêncio também revela. Ele mostra onde está nossa esperança. Ele revela se buscamos a Deus por quem Ele é ou apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Quando tudo parece parado, quando as promessas não se cumprem no tempo esperado, quando os céus parecem fechados, é aí que descobrimos se nossa fé é firme ou frágil. E Deus, em sua sabedoria, usa o silêncio como uma peneira. Ele separa o superficial do profundo, o imediatismo da perseverança, o desejo de bênção do desejo pela presença. Quantas respostas você já perdeu por não suportar o silêncio? Quantas vezes você saiu da presença cedo demais, desistiu do processo, tomou decisões precipitadas, buscou atalhos, tudo porque não conseguiu esperar? Escute isso com atenção. A resposta de Deus nunca atrasa. Ela vem no tempo exato, e o tempo dele não é o seu. Ele vê o todo, você vê uma parte. Ele enxerga a eternidade. Você sente o agora. Por isso, confie, mesmo no silêncio, especialmente no silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência de amor. Pelo contrário, muitas vezes é a prova de que Ele te ama tanto que está te preparando antes de te responder. Porque tem respostas que você ainda não está pronto para receber. Tem promessas que, se fossem liberadas agora, te esmagariam. Tem bênçãos que, antes de descerem, precisam encontrar um coração maduro para sustentá-las. E o silêncio é parte desse amadurecimento. Ele cura, ele fortalece, ele molda. Se hoje você está vivendo esse silêncio, não se desespere. Não desista. Não conclua que Deus te abandonou. Apenas silencie também. Mergulhe nesse vazio aparente, sabendo que ele está cheio da presença invisível. Permaneça em adoração. Mesmo sem palavras, mesmo sem emoções, mesmo sem vontade, adore porque Ele é. E isso basta. Um coração quebrantado em silêncio é mais alto no céu do que 1000 palavras barulhentas. Lembre-se, Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Deus ficou em silêncio enquanto Cristo era crucificado.
O céu ficou em silêncio por 3 dias antes da ressurreição. Mas o silêncio não era derrota, era preparação para a glória. E com você será assim também. O silêncio de hoje é o prelúdio da resposta de amanhã. Fique firme. O céu está falando, mesmo sem palavras. Há momentos em que não conseguimos dormir. Não é insônia comum. É como se a alma estivesse inquieta, em alerta, como se algo estivesse tentando chamar a nossa atenção. E se for Deus? E se esse desconforto no peito, esse silêncio que ecoa como um clamor dentro de você, for uma tentativa divina de se fazer ouvir? O céu nem sempre fala no grito. Muitas vezes ele sussurra. E esses sussurros não são captados com os ouvidos, são sentidos na alma. Às vezes é de madrugada que Deus fala mais alto. Quando o mundo dorme, quando as distrações cessam, quando os ruídos da vida finalmente se calam. É ali que o Espírito sussurra, não com palavras humanas, mas com sinais, com uma paz estranha que invade sem explicação, com uma lágrima que escorre sem dor, com um versículo que aparece na mente sem que você tenha lido, com um pensamento que parece não ser seu. E tudo isso começa a formar uma frase: eu estou aqui. É nesse lugar secreto, no escuro do quarto e no escuro da alma, que a voz de Deus encontra espaço. Porque Ele não grita para competir com o caos. Ele espera que você se renda ao silêncio. E quando você se entrega, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo sem saber orar, algo acontece. Uma presença, uma certeza que não pode ser explicada. Você ainda está no vale, mas sente que não está sozinho. O problema não foi embora, mas o desespero sim. A dúvida ainda tenta invadir, mas a fé segura a porta. Talvez você esteja vivendo esse tipo de noite agora. Uma noite escura, longa, em que o amanhã parece distante. Mas escute, Deus já está aí. Ele chegou antes de você se ajoelhar. Ele ouviu seu clamor antes mesmo de ser verbalizado. Ele percebeu seu cansaço antes da sua lágrima cair. E Ele não está esperando que você diga as palavras certas. Ele só quer que você se abra. Que diga: fala, Senhor, tua voz é a única que eu quero ouvir. Você não precisa de uma teologia complexa para ouvir a voz de Deus. Não precisa de fórmulas ou repetições vazias. Precisa de sinceridade. Precisa de fome. Precisa de silêncio interior. Porque Deus fala com quem tem sede. Com quem o busca, não pelas respostas, mas pela presença. E quando isso acontece, tudo muda. Às vezes, a resposta que você tanto busca não virá em frases, mas em paz. Não virá como explicação, mas como direção. Você simplesmente saberá o que fazer, porque algo dentro de você se alinhará ao céu. E quando essa voz vier, mesmo sussurrando, ela terá o poder de reconstruir o que estava desmoronado. Ela te lembrará de quem você é, de onde veio e para onde deve ir. Ela te chamará de filho, quando o mundo te rotulou de fracassado. Ela vai dizer que ainda há um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Porque a voz de Deus não apenas fala, ela cura, levanta, transforma, traz vida onde só havia desespero. Então, se você está esperando um sinal, considere este momento como a resposta. Esta noite não é mais uma noite qualquer. Ela foi marcada. Não por acaso, mas por propósito. Você está ouvindo estas palavras porque o céu te escolheu para algo maior. Você não é invisível para Deus. Você nunca foi ignorado. Talvez o que você está sentindo agora seja exatamente a presença dele ativando sua sensibilidade espiritual. Talvez sua alma esteja sendo despertada para perceber o que antes passava despercebido. E se ainda assim houver dúvidas, feche os olhos e diga: Senhor, fala comigo de um jeito que só o meu coração entenda. E espere, ele vai responder, talvez em um sonho, talvez com um sentimento de paz inexplicável,
Talvez com um versículo na sua mente, talvez com uma lembrança que traz direção, mas Ele vai falar, porque Ele sempre fala. Só precisamos aprender a escutar, a calar o mundo para ouvir o céu. O que Deus quer te dizer hoje talvez não seja o que você esperava, mas com certeza é o que você precisa. Às vezes, a resposta não vem para mudar a situação, ela vem para mudar você. Porque quando você muda, tudo ao redor começa a se alinhar. A voz de Deus transforma o ouvinte antes de transformar o cenário. E é por isso que essa escuta é sagrada. É por isso que essa noite pode ser o início de uma nova caminhada. A jornada onde você não anda mais sozinho, mas guiado por uma voz que nunca falha, nunca mente e nunca desiste de você. Há uma angústia que poucos entendem, a de orar com sinceridade e não ouvir nada em troca, de buscar com o coração aberto e, mesmo assim, ser recebido com o silêncio. É nesse espaço vazio que muitos desistem. Acham que foram rejeitados, ignorados, abandonados por Deus. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. E entender isso pode salvar a sua fé. Você já sentiu como se estivesse falando com as paredes? Já teve noites em que implorou por uma resposta, qualquer sinal, e tudo o que veio foi um eco do vazio? Já teve dias em que você seguiu firme, fiel, orando, jejuando, se entregando, e ainda assim nada mudou? O céu parece fechado, a alma cansada e a dúvida se aproxima sorrateira. Será que Ele me ouve? Será que Ele ainda está comigo? É nesse lugar que a fé é realmente provada. Porque é fácil confiar quando as orações são respondidas imediatamente. É fácil crer quando os sinais são claros. Mas e quando tudo o que você tem é o silêncio? E quando tudo ao seu redor parece desabar e Deus permanece calado? Nesse exato lugar, Deus está mais perto do que você imagina. O silêncio dele não é um castigo, é um convite, um chamado para mergulhar mais fundo, porque há coisas que só são reveladas quando todas as outras vozes se calam. Há direções que só são percebidas quando não há distrações, e há curas que só acontecem no terreno da espera. Deus, às vezes, silencia para alinhar o seu coração ao dele, para que você não busque apenas a mão que abençoa, mas a face que transforma, para que a sua fé não dependa de sinais, mas de confiança, para que você aprenda a ouvir o que só pode ser compreendido no espírito, não na lógica. O silêncio é o idioma do céu para almas maduras. Veja os grandes homens e mulheres da fé. Todos passaram por temporadas de silêncio. José na prisão, sem nenhuma explicação. Davi, fugindo, sentindo-se esquecido. Jó, em meio à dor, clamando sem resposta. Jesus no Getsêmani, chorando sangue e ouvindo apenas o peso da cruz se aproximar. E ainda assim, todos eles foram sustentados. Porque mesmo quando Deus não fala, Ele age. Mesmo quando não responde, Ele guia. Talvez você esteja aí agora, exatamente nesse ponto, em silêncio, perdido, sentindo-se invisível. Mas ouça com a alma, Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando enquanto você espera. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua raiz, preparando o terreno da promessa. Porque o que Ele quer te entregar não é pequeno, não é superficial, é eterno. E para isso você precisa estar pronto. O silêncio de Deus é o lugar onde os frágeis desistem, mas onde os determinados são refinados. Onde os imaturos se rebelam, mas onde os filhos amadurecem. Onde os desesperados se perdem, mas onde os sedentos encontram um novo nível de intimidade. Não despreze o silêncio. Ele está te ensinando a ouvir com outros sentidos, a perceber a presença com outros olhos, a confiar além do que você sente. E se ainda assim a dor apertar, se a espera te consumir, fale com Deus como um filho fala com o pai. Diga: Senhor, mesmo em silêncio, eu continuo te amando. Mesmo sem resposta, continuo te buscando. Mesmo sem sinais,
Continuo confiando. Essa oração tem um peso no céu que você não imagina, porque ela vem da entrega mais pura, a que não exige, apenas confia. Então, hoje, ao invés de pedir mais uma resposta, talvez você só precise descansar, silenciar o medo, parar de lutar com a ansiedade e apenas estar com Deus, porque há momentos em que Ele não quer te explicar o que está fazendo. Ele só quer que você esteja com Ele, e isso, por si só, já muda tudo. Talvez esse vídeo seja a única resposta que você precisava hoje, a de que Deus não te deixou. Ele apenas está trabalhando em silêncio, mas não se engane, o céu continua em movimento. As promessas ainda estão de pé, e o plano dele continua maior do que o seu entendimento. Firme-se nisso, porque em breve o silêncio dará lugar a uma voz, e essa voz vai mudar tudo. Você já percebeu que quanto mais você corre tentando resolver tudo, menos você ouve Deus? Que quanto mais a sua mente está acelerada, ansiosa, sobrecarregada, mais distante parece a presença dele? Não é que ele esteja longe, é que ele sussurra. E para ouvir um sussurro é preciso parar, silenciar, acalmar a alma e ajustar os ouvidos espirituais. Vivemos em um tempo onde o barulho é constante, barulho externo, pessoas, redes sociais, opiniões, caos. E barulho interno, medo, pressa, comparação, pensamentos acelerados, inseguranças, lembranças dolorosas. O mundo grita, mas o céu sussurra. E o Espírito Santo não compete com o ruído. Ele espera que você esteja disposto a silenciar o mundo para ouvir o que ele tem a dizer. Há momentos em que você pede a Deus um sinal grandioso, um milagre visível, algo que abale as estruturas. Mas o que você recebe é apenas um toque suave na alma, uma leve impressão no coração, um pensamento que chega com paz. E por estar tão acostumado com o barulho, você ignora o que é mais poderoso, o sussurro do Espírito. O Espírito Santo não age no desespero, ele atua no repouso. Ele não se manifesta no caos interno, ele se revela quando há espaço. Por isso, quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, o primeiro passo não é agir, é parar, é respirar, é fechar os olhos, desligar o ruído e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo, eu estou pronto para ouvir. E talvez no início você ainda sinta o silêncio, mas não confunda o silêncio com ausência. O Espírito Santo às vezes espera que a sua mente desacelere para que a sua alma desperte. Ele espera que você deixe de buscar respostas rápidas e comece a buscar a presença real, porque ele não é um botão de emergência, ele é o Consolador, o Conselheiro, o amigo que caminha ao seu lado, mesmo quando você não sente. Quantas decisões você tomou na pressa e depois se arrependeu? Quantas vezes você agiu sem consultar a direção de Deus, apenas para descobrir que o caminho era outro? O Espírito Santo sempre quis te guiar, sempre quis te mostrar, mas você estava ocupado demais tentando resolver, ocupado demais tentando controlar, ocupado demais tentando ser forte por conta própria. A verdadeira força espiritual não está em tentar segurar tudo, está em soltar, em confiar, em entregar os controles da sua vida a Deus e dizer: eu não sei o que fazer, mas eu sei quem sabe. Então o Espírito Santo guia os meus passos. E quando essa entrega acontece, algo muda. Você começa a perceber detalhes, começa a ter paz onde antes havia confusão, começa a sentir direção onde antes havia incerteza, porque o Espírito Santo não apenas fala, ele guia, ele conduz, ele revela o que os olhos naturais não veem. Ele vai falar com você, talvez não com uma voz audível, mas com convicção, com paz, com sabedoria que não vem de você, com ideias que brotam no silêncio, com força que vem no meio da sua fraqueza, com uma fé que cresce mesmo sem explicação. Porque o Espírito não precisa gritar para ser ouvido,
Ele só precisa que você esteja disposto a escutar. Hoje, pare, nem que seja por 5 minutos. Silencie tudo. Deixe o celular de lado. Feche os olhos. Respire. Diga a Ele: fala, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Não espere uma resposta imediata. Apenas sinta. Perceba, confie, o que você precisa saber vai chegar. A resposta virá. Mas antes disso virá a presença, e ela será suficiente. Deus não está escondido. Ele está te esperando no lugar onde a alma descansa e os ouvidos espirituais se abrem. Você não precisa correr mais, você só precisa ouvir, porque quando o Espírito fala, até o caos se cala, até o medo perde a força, até o perdido encontra o caminho. Ouça, Ele está sussurrando agora. Há uma diferença entre ouvir uma voz genérica e ser chamado pelo nome. Uma multidão pode te ouvir, mas só quem te ama te chama de um jeito que faz sua alma se levantar. É assim que Deus fala. Quando Ele sussurra, não é uma mensagem genérica, não é algo solto no universo esperando cair no seu colo por acaso. É pessoal, é direto, é profundo. Ele te chama pelo nome. Quantas vezes você já sentiu como se ninguém realmente te visse? Como se estivesse no meio de uma multidão, mas invisível? Como se os seus gritos estivessem mudos e o seu coração estivesse afundando em silêncio? Há um momento em que o coração cansado só quer ser notado, e Deus, Ele nota, Ele vê o que ninguém vê, Ele ouve até os gemidos da sua alma, que você mesmo não sabe nomear. Quando você está perdido, você não precisa apenas de direção, você precisa de pertencimento. Precisa saber que tem um lugar, que existe um Pai que não te esqueceu, que mesmo quando todos os caminhos parecem confusos, há uma rota divina traçada com o seu nome escrito. E é nesse momento que a voz de Deus vem, não com exigências, mas com amor. Não com julgamentos, mas com misericórdia. Ele não diz: por que você se afastou? Ele diz: filho, volte, eu estou aqui. A voz de Deus não vem para te envergonhar. Ela vem para te levantar. Quando Jesus chamou Lázaro do túmulo, Ele não disse: venha alguém. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Porque o chamado de Deus é específico. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está, e Ele sabe exatamente como te chamar de volta à vida. Talvez hoje você esteja num túmulo emocional, enterrado por dúvidas, dores, culpas, traumas, perdas. Mas o céu está te chamando pelo nome, e quando o céu chama, até a morte tem que soltar você. Deus conhece o seu passado e mesmo assim te chama. Ele viu tudo que você fez, tudo que você escondeu, tudo que você tentou esquecer, e ainda assim, Ele te chama, porque o amor dele não depende da sua perfeição, depende da aliança que Ele fez contigo. E essa aliança não é frágil como as dos homens. Ela não quebra com erro, ela não se desfaz com tropeço. Ela permanece firme mesmo quando você não está. Você já reparou como a voz de Deus acalma o que nada mais consegue acalmar? Você pode ouvir 1000 conselhos, 1000 mensagens, 1000 vídeos, mas quando Ele fala, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você entende quem está no controle. Quando Deus fala, até a dor se torna suportável, até o caos ganha sentido, até o medo se curva. Mas para ouvir essa voz, você precisa se permitir ser chamado. Você precisa parar de fugir, parar de se esconder atrás das ocupações, das distrações, das máscaras. Deus não fala com a sua versão editada. Ele fala com você, com seu cansaço, com suas falhas, com seus sonhos quebrados. Ele não espera que você esteja forte para te chamar. Ele te chama para te fortalecer. Então hoje, escute. Não é coincidência você estar aqui. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem agora. O Pai está te chamando, pelo nome. Como um pastor que conhece cada ovelha e sabe quando uma delas se perdeu, Ele está te procurando, não para te punir,
mas para te abraçar, para te curar, para te lembrar de quem você é. Você não é o que o mundo diz. Você não é o que os seus erros dizem. Você é o que Deus diz que você é. E Ele te chama por esse nome. Filho, amado, escolhido, redimido. Ele não desistiu de você. Ele está esperando você parar por um segundo, abrir o coração e dizer: fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir. E nesse exato momento, se você silenciar, você vai ouvir. Talvez não com os ouvidos naturais, mas com a alma, com o espírito. Vai sentir uma paz que você não consegue explicar, uma convicção que brota do nada, uma lágrima que escorre sem dor. Porque a voz de Deus não apenas fala, ela cura, ela renova, ela ressuscita. Você está sendo chamado pelo nome. Ouça, responda, volte. O céu ainda acredita em você. Às vezes, o maior sinal de que Deus está falando é o silêncio. Sim, o silêncio. Aquela ausência de som que parece vazia, mas que na verdade está carregada de mensagens celestiais. Porque o céu não grita, ele sussurra. E o sussurro de Deus muitas vezes vem na forma do silêncio. Não porque ele te abandonou, mas porque ele está ensinando você a sentir e não apenas ouvir. Você já se sentiu frustrado por não receber uma resposta? Já orou com fervor, com lágrimas nos olhos, com o coração em pedaços, e tudo o que voltou foi um silêncio ensurdecedor? Esse silêncio não é castigo, é preparação, é uma pausa sagrada entre uma estação e outra, é o intervalo entre a dor e o milagre, é o momento em que Deus está trabalhando por dentro, mesmo que nada mude por fora. O silêncio de Deus tem um propósito. Ele não está ignorando você, ele está realinhando você, ele está treinando sua fé, amadurecendo sua confiança, limpando as vozes ao redor para que, quando ele falar, você saiba que é ele. Porque no meio do barulho do mundo, é difícil distinguir a voz de Deus das vozes da ansiedade, do medo, da culpa. Mas no silêncio, só resta o que é eterno. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus silenciou. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. O céu ficou em silêncio por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. E mesmo assim, cada silêncio escondia uma promessa. Cada pausa preparava algo que mudaria tudo. O silêncio não é vazio, é a gestação do invisível, é a caverna onde o novo é formado. É o deserto onde o caráter é forjado. Talvez hoje você esteja nesse lugar, uma fase onde nada parece acontecer, onde Deus não fala, onde tudo parece travado, e você se pergunta: será que Ele me esqueceu? Não, Ele não esqueceu. Ele está perto. Tão perto que você já não ouve com os ouvidos, mas com o Espírito. Ele está te ensinando a perceber e não apenas a escutar. Está te conduzindo por caminhos onde só a fé é luz, onde só a esperança é âncora. Deus sabe o quanto o silêncio incomoda. Ele sabe que o ser humano tem medo do vazio, que o silêncio muitas vezes ativa as vozes internas que dizem que você falhou, que não é digno, que está sozinho. Mas é justamente aí que ele age. Ele deixa você enfrentar essas vozes, para calá-las de uma vez por todas, para que quando ele falar, não haja mais concorrência, só verdade, só amor, só direção. O silêncio de Deus é a resposta que te amadurece. É no silêncio que você aprende a depender, a confiar, a descansar. É nele que você para de exigir e começa a escutar. Que você para de correr e começa a permanecer. Que você para de controlar e começa a confiar. O silêncio ensina o que as palavras não conseguem. E quando Deus quebra o silêncio, Ele transforma tudo. Ele não fala para entreter, Ele fala para transformar. Uma palavra dele muda histórias, cura feridas, liberta corações. Mas antes da palavra vem o silêncio, porque é no silêncio que o solo do coração é preparado. É ali que o orgulho é quebrado, que a pressa é dissolvida
que a alma se aquieta, que o espírito se alinha. Então, se hoje você está em silêncio, saiba, você está em gestação. Algo está sendo formado. Uma resposta está sendo alinhada. Uma cura está sendo costurada. Uma porta está sendo preparada. E quando o tempo certo chegar, o silêncio vai se romper com uma voz tão clara, tão doce, tão poderosa, que você vai entender por que precisou esperar. O silêncio de Deus é como a noite antes do amanhecer, escura, longa, às vezes fria, mas é ela que anuncia a chegada da luz. Não desista nesse silêncio, não se revolte, não fuja, fique, permaneça, persevere, porque o silêncio de Deus não é ausência. É presença disfarçada, é amor em processo, é graça em construção. Respire fundo, silencie também, sinta, e você perceberá que mesmo em silêncio, Deus está falando. Você já percebeu como, muitas vezes, as respostas que você tanto buscava vieram quando você estava prestes a dormir ou logo ao acordar? Já reparou como, durante o sono, certos sonhos, vislumbres ou até sentimentos inexplicáveis tocam seu coração como se fossem mensagens do céu? Isso não é acaso. Existe um momento sagrado entre o estado de vigília e o sono em que o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar verdades que o mundo acordado insiste em silenciar. Durante o dia, nossa mente está cheia de preocupações, tarefas, ruídos, distrações, cheia de pensamentos que competem com a voz de Deus. Mas à noite, quando tudo desacelera, quando o corpo repousa e a alma se aquieta, quando os olhos se fecham e a mente se abre para o mistério do invisível, é aí que o céu se aproxima. É aí que o Espírito encontra um espaço sagrado para habitar. Há quem pense que dormir é uma pausa, mas na realidade espiritual é uma transição. É o lugar onde o natural se encontra com o sobrenatural. É onde o inconsciente se torna receptivo, onde a alma repousa em território fértil e onde Deus pode plantar sementes sem interferência. O sono é muitas vezes o altar onde ele sussurra o que você ainda não estava pronto para ouvir acordado. Quantas vezes você acordou com uma paz inexplicável? Quantas vezes sentiu que algo havia mudado dentro de você durante a noite? Como se uma ferida tivesse sido tocada, como se uma angústia tivesse sido acalmada, como se um peso tivesse sido retirado. Isso não é psicológico, isso é espiritual. É a voz do Espírito Santo operando na dimensão que vai além do entendimento humano. E por que ele escolhe esse momento? Porque é o único em que você não está no controle. Porque é quando você se entrega. Porque é quando você para de lutar, de correr, de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você dorme, você confia. Confia que o mundo vai continuar girando, que o ar vai continuar entrando, que o coração vai continuar batendo. E é nesse estado de confiança absoluta que o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Às vezes, ele traz visões. Outras vezes, ele apenas te envolve em um abraço invisível. Há noites em que ele te faz lembrar de algo esquecido. Outras em que ele traz uma promessa à tona. Às vezes, ele simplesmente te deixa descansar. Mas mesmo no silêncio dos sonhos, ele está ali, te moldando, te restaurando, te falando com uma linguagem que vai além das palavras. É por isso que orar antes de dormir é tão poderoso, porque você está dando permissão ao Espírito para continuar falando mesmo enquanto você descansa. Está dizendo: Espírito Santo, fale comigo enquanto durmo, cure o que eu não vejo, restaure o que eu não consigo tocar, me prepare para o que ainda não entendo. E ele faz. Porque ele é um Deus de detalhes e ele trabalha até quando você dorme. Nunca subestime o que acontece durante a noite. Nunca pense que suas orações antes de dormir caem no vazio. Porque enquanto os seus olhos se fecham, os olhos de Deus estão sobre você. Enquanto você descansa, ele batalha. Enquanto você dorme,
ele organiza o invisível. Enquanto você sonha, ele planta promessas. E às vezes, no meio de um sonho, ele deixa um recado, uma frase, um sinal, uma presença. Se você acorda chorando, sentindo algo que não sabe explicar, ou se sonha com situações que tocam profundamente sua alma, não ignore. Pode ser a resposta que você pediu. Pode ser o conforto que você precisava. Pode ser a direção que sua alma buscava, vinda direto do Espírito. Então, antes de dormir hoje, entregue. Peça ao Espírito Santo que fale, que te visite, que use esse tempo sagrado para trabalhar em áreas que você nem sabe que precisam de cura. E quando acordar, preste atenção, sinta, lembre. A presença dele deixa rastros e você vai perceber que, mesmo enquanto dormia, ele te moldava, te guiava e te amava. Deus não dorme, o Espírito não descansa, eles velam por você, porque mesmo à noite, o céu continua falando. Você já pediu a Deus um sinal e ficou esperando algo extraordinário? Um trovão no céu, uma voz audível, uma resposta imediata? Já implorou dizendo, Senhor, fala comigo, me mostra o que fazer? E então, tudo ficou silencioso. O dia passou, a noite chegou e nada. Nenhum sinal visível, nenhuma palavra. Apenas silêncio. Mas o que você talvez não percebeu é que o sinal não viria do lado de fora. Ele não viria com barulho, com luzes, com estardalhaço. O sinal que você tanto pediu já começou a ser enviado. E não chegou em forma de milagre visível aos olhos. Chegou em forma de paz. Sim, a paz. Aquela que invade sem explicação. Aquela que não depende de nada estar resolvido para existir. Aquela que chega antes da bênção, antes da cura, antes da resposta. Aquela que vem como um abraço invisível no meio da tempestade. A paz é o recado silencioso do Espírito Santo dizendo, eu estou aqui, já comecei a agir. Você ainda não vê, mas já está acontecendo. A mente humana espera sinais exteriores porque fomos treinados a acreditar que o que não se vê não existe, mas o reino de Deus opera no invisível. Os maiores milagres começam nos bastidores da alma. E a paz, essa paz que excede todo entendimento, é o sinal de que o céu já está em movimento por você. Quantas vezes você já sentiu essa paz te alcançar do nada, no meio do caos, no meio da espera, no meio da dor? De repente, você respirou fundo e sentiu que estava tudo certo, mesmo que tudo ainda estivesse errado. Isso não é psicológico, isso é espiritual. Isso é o Espírito Santo te dando o sinal mais poderoso que existe, a certeza sem prova, a esperança sem evidência, a fé sem explicação. É por isso que a paz é um fruto do Espírito, porque ela não é humana, não é fabricada, não é manipulável. Ela é um presente, um sussurro divino dizendo, você está no caminho certo, continue. A paz é o sim de Deus antes da porta se abrir. É o amém antes do milagre se manifestar. E se você ainda não sentiu essa paz, talvez seja porque está buscando o sinal no lugar errado. Talvez esteja esperando o barulho quando Deus quer te alcançar no silêncio. Talvez esteja buscando provas quando o céu está tentando te ensinar a confiar. Talvez você esteja tão ocupado tentando entender que esqueceu de simplesmente descansar. Sim, descansar. Porque o descanso é a linguagem da fé. Quem confia, descansa. Quem sabe que o Pai está no controle, dorme em paz. Quem crê que o Espírito está agindo, não precisa correr, se justificar, provar nada para ninguém. Apenas espera, em paz. Hoje, Deus quer te lembrar. O sinal que você tanto pediu não vai vir de fora para dentro. Vai vir de dentro para fora. Vai começar com um alívio no peito, com um pensamento diferente, com um sorriso inesperado no meio do choro, com um silêncio que não pesa mais, com uma oração que não precisa gritar, com uma certeza sutil de que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos dele. A paz
é o começo de tudo. É o primeiro passo da manifestação. É o chão firme que o Espírito Santo coloca sob seus pés para você caminhar com confiança. Não ignore a paz. Não subestime o descanso, porque é nesse espaço sagrado que Deus prepara o terreno para a transformação. Você não precisa de um raio no céu. Precisa apenas perceber o que já está acontecendo dentro de você. Porque quando a alma começa a se aquietar, é sinal de que o Espírito já está respondendo. E quando o coração para de correr atrás de respostas, é porque o céu já está trabalhando nos bastidores. Então, respire fundo, feche os olhos e sinta. Se a paz está chegando, é porque o sinal já veio. Talvez você esteja cansado, mas não é um cansaço comum, não é apenas físico. É um cansaço que pesa na alma, que esvazia a esperança, que faz até mesmo as orações parecerem repetitivas. Você tem tentado manter a fé, mas se sente exausto por dentro, um esgotamento silencioso que não dá para explicar. Já pensou que esse cansaço pode não ser o fim, mas o começo de algo que Deus está tentando te mostrar? Há momentos na vida em que Deus não responde com palavras, não intervém com milagres imediatos, nem muda as circunstâncias de um dia para o outro. Em vez disso, Ele permite o cansaço, porque o cansaço é muitas vezes a única linguagem que somos obrigados a ouvir quando ignoramos os sinais anteriores. É o modo silencioso de Deus nos redirecionar. Você já reparou que, quando tudo está funcionando do nosso jeito, tendemos a seguir no automático? Fazemos planos, corremos atrás, insistimos em pessoas, situações e caminhos que nem sempre foram aprovados por Deus. E Ele, como um pai amoroso, muitas vezes observa em silêncio. Mas quando o caminho que escolhemos começa a nos esgotar ao ponto da alma gritar, é porque Ele está pronto para nos mostrar outra direção. Esse cansaço que você sente pode ser um grito do céu dizendo: pare de insistir no que não é para você. Pare de lutar por algo que só te afasta da paz. Pare de construir castelos onde eu já desmontei os alicerces. O esgotamento pode ser a forma mais gentil e silenciosa de Deus te mostrar que você está colocando energia no lugar errado. E não, isso não é punição, é proteção. Deus está mais interessado em preservar seu propósito do que em manter você confortável. E quando percebe que seu foco está mais na performance do que na presença, Ele permite o colapso. Porque o colapso, às vezes, é o único caminho para o reencontro. O que você está chamando de fraqueza pode ser, na verdade, uma pausa sagrada. O que você vê como fracasso, Deus está vendo como reinício. O que você sente como derrota, o céu está usando como uma guinada. Não se envergonhe do seu cansaço. Ele é humano. E mais do que isso, ele é sagrado quando te aproxima da vontade divina. Talvez você precise descansar, não porque perdeu a fé, mas porque tentou lutar com suas próprias forças por tempo demais. Talvez esse esgotamento seja um convite de Deus para você se deitar nos verdes pastos e deixar Ele conduzir. Talvez você não precise de mais uma estratégia, de mais um esforço, de mais um plano. Talvez tudo o que você precise agora seja se render. Se render não é desistir. É confiar, é parar de correr sem direção, é entregar as rédeas de novo, é dizer: Senhor, eu tentei, mas agora volto para o teu caminho. E nesse lugar de entrega, o cansaço começa a ceder espaço para a leveza. Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave, sempre foi, mas só conseguimos perceber isso quando estamos cansados demais para continuar carregando o nosso. Então, se hoje você sente que chegou ao limite, saiba, isso pode ser uma boa notícia. Porque é no fim da força humana que começa a intervenção divina. É no fim da estrada visível que os caminhos invisíveis se abrem. E é na exaustão total que a alma finalmente silencia para ouvir a voz do Espírito. Deus não quer que você viva cansado. Ele quer que você viva em direção.
E se para isso for preciso permitir o esgotamento para que você volte a buscar o centro da vontade dele, ele vai permitir. Mas nunca para te destruir, sempre para te reconstruir. Talvez esse seja o momento de parar tudo, de fechar os olhos, de deixar cair o peso que você mesmo colocou sobre os ombros, de suspirar profundamente e dizer: Senhor, estou cansado, me mostra outro caminho, porque acredite, Ele vai mostrar. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta esse momento, porque talvez, só talvez, essa seja a oração que o céu esperava ouvir de você. Não aquela oração apressada, automática, com palavras decoradas, mas uma oração crua, real, vinda de um coração cansado, mas ainda crente. Uma oração que não tenta impressionar a Deus, apenas alcançá-lo. Uma oração que não busca respostas rápidas, mas reconexão. Uma oração que não exige, apenas se entrega. Pai, eu não vim aqui com um roteiro. Eu não sei nem como começar. Tem tanta coisa dentro de mim que eu nem sei como colocar em palavras. Mas o Senhor conhece tudo, antes mesmo que eu diga, antes mesmo que eu entenda. E é por isso que eu estou aqui. Porque mesmo sem saber como orar, eu sei que preciso falar contigo. E mais do que isso, preciso te ouvir. Senhor, eu me sinto perdido, em meio a vozes, tarefas, responsabilidades, expectativas. Eu perdi a tua voz no meio do ruído. Eu me distraí com as urgências, me desconectei do essencial, fiz planos, tracei caminhos, tomei decisões e esqueci de te consultar. Ou talvez eu tenha até perguntado, mas não esperei a resposta. E hoje, aqui onde estou, percebo que tudo ficou mais pesado do que deveria. E talvez seja porque fui longe demais sem a tua direção. Mas eu volto, com o coração quebrado, mas arrependido. Eu volto não como quem tem méritos, mas como quem tem sede. Sede de ti, da tua presença, da tua voz, do teu abraço. Eu não quero mais apenas sobreviver. Eu quero viver em ti, respirar em ti, me mover em ti. Porque longe de ti, tudo perde o sentido. Espírito Santo, vem, fala comigo do teu jeito, do teu tempo, com tua ternura. Eu sei que não mereço, mas preciso ouvir algo que me levante de novo, algo que me lembre quem eu sou, algo que me mostre que ainda tem caminho, que ainda tem propósito, que ainda tem esperança. Eu me recuso a acreditar que tudo acaba aqui. Eu me recuso a acreditar que o céu está em silêncio para sempre. Eu escolho crer que o teu silêncio até aqui foi preparação e que a tua resposta está vindo. Não como eu esperava, mas como eu preciso. Senhor, eu sei que teus caminhos são mais altos, que tua sabedoria é maior. Mas hoje eu peço, envia um sinal. Pode ser sutil, pode ser através de uma música, de uma palavra, de um versículo, de uma paz que invade do nada. Mas envia, me lembra que não estou só. Me mostra que o céu ainda está ativo. Me convence de novo de que minha vida está nas tuas mãos. Perdoa minha pressa, meu orgulho, meu desejo de controle. Eu entrego tudo. Entrego a ansiedade que me consome. Entrego as expectativas que me sufocam. Entrego os traumas que me bloqueiam. Entrego as pessoas que tentei carregar sozinho. Entrego os planos que já não fazem mais sentido. Entrego tudo, Pai, porque eu sei que em tuas mãos até os cacos viram obra-prima. E se for preciso recomeçar do zero, me ensina. Se for preciso passar pela dor, me fortalece. Se for preciso esperar mais tempo, me dá paciência. Mas, por favor, nunca tira de mim a tua presença, porque sem ela, eu não sei viver. Jesus, fala comigo. Pode ser no silêncio, pode ser no sonho, pode ser agora ou mais tarde. Mas fala, porque a tua voz é a única que me guia no escuro, é a única que acalma as tempestades dentro de mim, é a única que sabe tocar onde ninguém mais consegue alcançar. E mesmo que hoje eu não ouça nada, mesmo que pareça que nada aconteceu, eu escolho confiar, porque sei que o Senhor já está agindo.
Obrigado por me ouvir mesmo quando eu não sei orar direito. Obrigado por me amar mesmo quando me afasto. Obrigado por me esperar voltar. Obrigado por me dar outra chance. Eu entrego tudo. Eu descanso em Ti. Eu espero por Ti. E até que a resposta venha, eu sigo orando, sigo crendo, sigo caminhando, porque eu sei que o Senhor nunca falha e que no tempo certo a Tua voz vai me encontrar. Você chegou até aqui, ouviu cada palavra, sentiu cada oração e talvez nesse momento algo tenha mudado dentro de você. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entendeu que mesmo no silêncio Deus está presente. E isso muda tudo. O mundo tenta nos convencer de que precisamos de respostas imediatas, de que fé é sobre controlar. Mas Deus nunca prometeu controle. Ele prometeu presença. E foi essa presença que te envolveu ao longo desse vídeo. Foi essa presença que te sustentou nos momentos em que você pensou em desistir. Foi essa presença que te guiou até aqui, mesmo sem você perceber. Você pode até não ter escutado uma voz audível, mas talvez, dentro do seu coração, um sussurro tenha nascido. Um sussurro que diz: filho, eu estou aqui. Um sussurro que não traz todas as respostas, mas acalma a alma. Que não aponta todo o caminho, mas acende a próxima lâmpada. E às vezes é só disso que a gente precisa, de um sinal de que ainda vale a pena continuar. Deus não fala apenas com os santos, com os perfeitos, com os grandes. Ele fala com os cansados, com os que choram em silêncio, com os que tropeçam, mas não desistem, com os que, mesmo em pedaços, ainda oram, ainda esperam, ainda acreditam. Ele fala com você, e se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi chamado para um reencontro, chamado para um despertar, porque dentro de você existe algo divino, algo que o mundo tentou enterrar, algo que as dores tentaram calar, mas que Deus está reavivando agora. O caminho pode não estar claro, as respostas podem não ter vindo como você esperava, mas a fé está sendo reacendida, e essa fé é a ponte entre o agora e o que ainda vai acontecer. É ela que te manterá firme quando tudo parecer incerto. É ela que vai sustentar seus passos enquanto a voz de Deus vai te guiando, um dia de cada vez. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém te disse: Deus não te deixou. Ele só estava te ensinando a ouvir com mais profundidade, a perceber com mais sensibilidade, a confiar mesmo sem ver. Porque a fé não é o oposto do silêncio. A fé é o que sobrevive dentro de nós enquanto o céu prepara a próxima palavra. Agora respire fundo mais uma vez. Leve essa presença com você. Leve essa paz. Leve esse senso de que você não está sozinho. Deus está no seu hoje, já preparando o seu amanhã. E cada oração que você fez foi ouvida, cada lágrima foi recolhida, cada clamor registrado. Nada passou despercebido. Talvez você ainda tenha que esperar. Talvez algumas dores ainda precisem ser tratadas, mas o processo não é punição, é preparo. Deus não quer te devolver ao mundo como você era. Ele quer te enviar como alguém que ouviu a voz dele no deserto. Alguém que não foi destruído pela dor, mas transformado por ela. Alguém que vai carregar dentro de si não só cicatrizes, mas testemunhos. Alguém que vai olhar para trás e dizer: eu sobrevivi porque Deus falou comigo. A partir de hoje, cultive o silêncio, abrace a presença, ore como quem conversa com um pai real. Espere como quem sabe que está sendo moldado. E quando o mundo gritar, feche os olhos e lembre, Deus ainda fala no sussurro. Essa noite, talvez Ele fale com você num sonho, ou talvez num versículo, numa lembrança, num detalhe pequeno, mas Ele vai falar, porque Ele prometeu que estaria com você até o fim. E promessas feitas por Deus não são esquecidas, elas são cumpridas no tempo certo, e até lá, você não caminha sozinho.